para me ajudar. Então, Entendi. elas são importantes para mim, tá bom? Que bom, que bom, que bom. Mas você vê, né, que a gente, com essa pandemia, você perde umas coisas e ganha outras, né? Por isso que nem tudo é tão bom que tão bom que não tenha algo ruim, nem tudo tão ruim que não tenha algo bom, né? Bom, Sempre é uma vantagem. Vamos lá, eu vou pegar uma função, que é essa. 4 cosseno de x. E eu quero estudar essa função, tá? Em outras palavras, estudar f. Estudar f significa dizer, eu quero saber qual é o domínio dessa função, qual que é a imagem, onde ela cresce, onde ela decresce, qual que é o mínimo, pontos de mínimo de máximo, tá? Claro, eu não vou fazer isso com todos os detalhes, tá? Mas eu vou dar pelo menos as diretrizes iniciais. Muito bem. Então, eu tenho essa função. Cara, é uma função que é dada por uma combinação de senos e cossenos, tá? E você pegando uma função desse tipo, o que vocês pensariam em fazer, pessoal? Montar, acho que um gráfico, né, professor? Seria mais legal, né? E como você montaria um gráfico dessa função? Eu sei ali que o seno está limitado em 3 e menos 3, e o cosseno vai ser 4 menos 4, né? Certo. Só que eu teria que somar os dois, né? Ponto a ponto. Tá, o seno tá entre 3 seno, né? Entre 3 e menos 3, de acordo. O 4 cosseno entre 4 e menos 4. Então, a f está entre 7 e menos 7, é isso? É isso que está dizendo? Então, dependendo, mas aí que tá, professor, que o argumento é x, né, para as duas, e uma é par e outra é ímpar. Eu não afirmaria essa última aí, essa menos 7 e 7, eu acho que ela não vai estar entre menos 7 e 7. Essa afirmação é verdadeira. Se ela assume o valor 7, é outra coisa. Né? Quando eu somo desigualdades... Entendi. É desigual. Entendi, professor. Ou seja, a imagem vai estar compreendida entre menos 7 e 7. Essa afirmação é fato. Mas não estou dizendo aqui que ela atinge o 7. Aí se atingir é outra história, né? Seguramente não. Porque para atingir o 7, isso aqui tem que dar 1 e isso aqui tem que dar 1. Então não atinge. A gente pode pegar 4 ângulos notáveis aí. Eu pegaria o π sobre o 0, o π sobre 2, o 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π. Pegaria esses pontos notáveis aí para calcular a imagem no domínio. Você já está assumindo que essa função é 2π periódica, e de fato é, né? Porque é a soma de duas funções 2π periódicas, mas tudo bem. 3π sobre 2. Tá. No zero, essa função vale 4. Vou botar aqui o 4. No π por 2 vale 3. Vale 3. Tá. No π vai valer menos 4, né? Menos 4. Aí ela já inverteu lá para baixo. Ok. No 3π sobre 2 ela vai valer menos 3. Menos 4, menos começa a crescer novamente. No zero a gente não notou, mas no zero vale 4, né? Vale 4. Anotamos. Só pôr um ponto. E no 4 aqui também. Tá, mas isso aí sobre alguma coisa? Então, aí deu... Ou seja, o gráfico passa aqui. Aí, isso. Eu acho que isso aí tá certo, professor. Tá certo aí. Não, sim, mas isso tá certo, mas... E daí? O que mais? As raízes é importante também. Não vai dar exata, né? A raiz é meio complicado aí de achar na mão. Eu traçaria a curva desses pontos que você já tem. Mas aí. Como é que é daqui para aqui? Ela é Ela assim... cresce, decresce? Ela decresce. Ela vai decrescendo. Decresce daqui até aqui, é isso? Sua sugestão? É. Então tá, ela vai fazer isso, assim?
Isso. Tá, e depois? Depois, quando atingir o eixo X ali, ela muda a concavidade. Uma coisa assim? Vai mudar só a Ah, concavidade. entendi. Você está dizendo que vai dar uma coisa assim. É isso. É, É isso? depois cresce novamente. Isso. Todo mundo concorda? Que as raízes, que nem o Ricardo falou, vão estar ali entre π sobre 2 e o π, mas é difícil de estimar o valor dela agora, assim. É mais difícil, né? Todo mundo concorda ou não? Ficou meio estranho, né? Mas. Está estranho? Diga onde está estranho. Menos 3, menos 3, menos 4, depois menos Está dizendo 3. para mim, então, que essa função, ela vai... A imagem dela é do menos 4 a 4, é isso? Professor, que não tem como garantir que ela desça mais um pouquinho ali, né? No menos 4 entre π e 3π sobre Então, 2. por que ela não poderia descer um pouquinho mais, né? Porque levando em consideração a característica da função, do gráfico da função seno, da função cosseno, essa curva aí não tem muita... Tá meio torta, vamos dizer assim, né? Não, que tá torto tá. Que tá torto Sim, tá. não, mas assim, teria que ter um ponto abaixo ali do menos 4, né? Não sei. Então, tá. Ou seja, ela poderia descer um pouco mais aqui, esse aqui Isso. descer, e depois subir, e assim, é isso. É. Mas ali não pode subir mais. Pode. Então, bom, A gente teria que ver um valor ali entre 0 e π sobre 2. só um Seria o detalhe. máximo, né? Não sei se vocês já aprenderam isso, mas a gente não traça gráfico de função chutando valores. Dificilmente você vai conseguir ter uma... Porque, veja, eu preciso saber onde a função cresce, onde a função decresce. Essas informações eu preciso. Tá certo? Isso é importante. Intervalo de crescimento, decrescimento. Tá? Então, aqui você tem razão. Aqui ela poderia subir um pouquinho mais. Né? Poderia subir um pouquinho mais e depois descer, uma coisa assim, né? Isso. Não tem garantia nenhuma de que ela daqui já desce direto. Pois enfim, não sei. Mas aí, se calcular a derivada, depois sim, que calcula a derivada, a gente... Poderia pensar desse jeito. Não, mas eu não quero usar a derivada, não. Eu vou fazer uma sugestão aqui, que é a seguinte, olha só, vamos pegar essa função, que eu vou usar um argumento que é muito, digamos assim, muito... como é que é? Muito o quê? Me foge o adjetivo agora. Mas que pode ajudar muito, vamos dizer assim, que pode ajudar muito, que pode aparecer oportunidades em vários momentos de utilizar, tá? Eu não tenho aqui uma combinação de seno com cosseno? De acordo? Isso. Tá? Quanto que vale? Ó, esse cara aqui ao quadrado dá 9, mais esse cara ao quadrado dá 16. Tá certo? Então, o par 3, 4, se eu tirar a raiz quadrada, isso aqui vai dar 5. Significa dizer que o par 3, 4, ele está numa circunferência de raio 5, de acordo ou não? Vamos dizer o seguinte, ó, o par 3, 4 pertence a uma circunferência de raio 5. Concordam? Sim. Aí você pode estar perguntando, mas por que raios isso é interessante? Isso é interessante pelo seguinte, olha só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse par para a circunferência de raio 1. Como é que eu faria para levar esse par para a circunferência de raio 1? Divido ambos por 5. Sim ou não? Tudo bem? Sim. Ok. E por que isso é interessante? Porque como 3/5, esse é o argumento que
que é bastante útil. Como 3/5 é um ponto de uma circunferência unitária, de centro na origem, então eu posso escrevê-lo como sendo seno de x o cosseno de algum alfa. Certo? Ou seja, o 3/5 é o cosseno de um alfa, de acordo ou não? E o 4/5 é o seno de um alfa. Que eu até posso calcular quanto que vale isso, se eu quiser. Tá certo? É o cara cuja tangente vale 4/3. Tá certo? Ou seja, tangente de alfa é 4/3. Então, alfa é arco tangente de 4/3. 4/3, não 4/5. Tá? Ou seja, esse alfa é um número real. Tá certo? Positivo, inclusive. Então, veja só. Então, esse cara é o seno de alguém, então você quer ficar seno de alfa, cosseno de x. Aí eu pergunto para vocês, por que essa forma de escrever é interessante? Por que essa forma de escrever é interessante? Volta na fórmula, né, professor? Porque agora eu enxergo isso aqui como seno de uma soma. Sim. Seno de x mais alfa. Certo? Ou seja, aquela função é a mesma que essa. Exatamente. Acabou. Então, eu já sei o domínio dessa função, eu já sei quem que é. Minha reta inteira. A imagem dessa função é um intervalo menos 5, 5, com certeza. Tá vendo? Não é nem menos 4, 4, nem menos 7, 7. É menos 5, 5. Essa função f é 2π periódica, você já sabia? E essa função f é a função, pega a função seno multiplicada por 5 e anda alfa unidades para a esquerda. De acordo? Né? Isso aqui é translação de alfa unidades para a esquerda. Tá certo? De 5 seno de x. Né? E aí pronto, acabou. Com isso aqui eu já tenho todas as informações que eu preciso para o gráfico da função. Beleza? Veja que o 4/3, ele não é um ângulo... Esse cara não é π por 2. Tá certo? Então, ou seja, a partir do 4 eu já não começo a descer. Do 4 eu ainda continuo subindo até o 5. E depois eu desço. Beleza, gente? Ou seja, a partir dessa função, um argumento bastante simples que é reescrever essa função de uma outra maneira. E aqui já fica muito claro o que é a função. Você ainda não tem. Tudo bem? Certo. Foi ou não? Esse escalado. Ô, professor, mas então, eu entendi o que o senhor fez aí. É o triângulo 3, 4, 5. Mas serve isso daí, eu posso fazer para qualquer caso? Chegar e chamar 3/5 de cosseno alfa e 4/5, tudo bem. Não, sempre que eu tiver um ponto da reta, do plano, que está no círculo unitário, então ele pode ser escrito como cosseno ou seno de algum cara. É isso que eu usei. É isso, dá um triângulo Esse ponto, 3/5, ele está aqui, ó. 3/5. 3/5. 3/5, é isso? 3/5. 2/5, 4/5, 3/5 é o cateto adjacente, 4/5 é o oposto. Esse ponto está aqui. Então, existe um certo ângulo alfa, e esse cara é o cosseno de alfa e seno de alfa. De acordo? Sim. Sempre que eu tiver um ponto sobre a circunferência, eu posso dizer que ele é o cosseno seno de alguém. Né? E nesse caso, eu até consigo achar quem é esse alguém, porque eu tenho os números. É claro, não vai dar um cara bonitinho, porque 4/3, né? Não dá 1. Se fosse 1 aqui, daria π sobre 4, por exemplo. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Tá de boa aí, não? Ou não tá, porque eu jamais imaginei a transformação dessa, mas eu entendi, né?
Ah, então tá Estamos bom. digerindo aí, professor. Tá. Caramba, você fez uma puta de uma mágica aí, mas tá bom. Mas às vezes a gente, uma mágica ou outra ajuda a facilitar a coisa. Vivendo e aprendendo. Mas, de novo, eu tô falando para vocês, eu quis usar esse argumento porque é um argumento que pode ser usado em várias situações. Eu tenho um ponto sobre a circunferência, pronto, ele é o cosseno ou seno de alguém. Se isso vai ser útil ou não, aí eu tenho que avaliar. Tá bom? Bom, o exemplo 2 é o seguinte, eu vou pegar duas funções da reta na reta. Tá? A primeira função é a seguinte, eu não vou fazer toda a conta, tá? Mas meio elevado a x. Ou seja, é uma função exponencial de base meio. Portanto, é uma função estritamente decrescente, a gente sabe muito bem como ela se comporta. E a função g de x é alfa cosseno de 4x mais 2. Onde esse alfa é um número real positivo. Tá? Eu quero, a partir dessas duas funções, duas coisas. O primeiro deles é determinar alfa de modo que o mínimo da função real h de x igual a f de g de x seja igual a 1/8. Tá, né, só esse. O outro seria um probleminha mais... A. E letra B, determinar a partir do alfa obtido em A, os pontos de mínimo de H. Então, eu tenho aí dois problemas, tá? O primeiro deles eu tenho a função exponencial e eu tenho uma função trigonométrica que é essa daqui. E a primeira delas eu quero encontrar o valor de alfa de modo que essa função tenha mínimo em 1/8. Como é que a gente faria isso? Primeiro, antes de pensar no problema, qual que é a imagem da função h? O que é a imagem da função h? É claro que o domínio dessa função é a reta inteira, certo? Essa função está definida na reta inteira, essa função está definida na reta inteira, então a composta também está definida na reta inteira. O que é a imagem da função h? Alguém poderia me dizer? Vamos lá, pessoal, vocês estão muito tímidos. Tá bom, vou fazer uma coisa aqui. O que eu sei do cosseno de 4x? Esse cara está entre 1 e menos 1, de acordo? Sim, sim, professor. Portanto, alfa vezes o cosseno, como alfa é positivo, está entre menos alfa e alfa. Certo? E, portanto, a minha função g, que é isso aqui somado com 2,
vai estar entre alfa mais 2 e 2 menos alfa. Certo? Ou seja, o cara, essa aqui é g de x. G de x. O cara que está aqui dentro varia entre 2 menos alfa e alfa mais 2. Tá certo? E essa função f é decrescente. Tá certo? É uma função estritamente decrescente. O que eu posso dizer, então, da função f de g de x? Né? O máximo da função fh vai ser quando eu estiver nesse ponto, de acordo ou não? Que é o Sim, menor sim, valor do professor. argumento. Ou seja, esse cara vai ser menor ou igual que 1 sobre 2, 2 menos alfa, e maior ou igual que meio de alfa mais 2. Tá certo? Então, ou seja, a função h está limitada, a imagem de h, é o intervalo meio elevado a alfa mais 2, meio elevado a 2 menos alfa. É esse intervalo. Porque a função, claro, é uma função contínua, né? Porque é uma composta de contínua, então isso aqui vai ser contínua, não vai ter buraco no meio do caminho. E como a função cosseno varre essa região, então a função f disso vai varrer essa região. Então, essa é a imagem. Como eu quero encontrar, e aí agora com isso eu consigo dizer, olha só, determine alfa de modo que o mínimo da função seja isso. Bom, eu quero que essa coisa seja... tem que ser 1/8. Só que 1/8 é meio ao cubo. Então, Igual a 1, né? alfa mais 2 tem que ser 3, o que implica alfa igual a 1. E aí responde a primeira questão, né? Tá certo? E aí depois, essa é a letra A, né? Letra A. A letra B, a ideia é que não era eu fazer sozinho, tá, professora? Vocês me ajudarem, mas vocês não estão querendo colaborar aí. Bom, tá bom, a letra B, me ajudem. Como é que eu vou, a partir daquele alfa, então agora a minha função é cosseno de 4x mais 2. Quem são os pontos de mínimo da função? Ou seja, quais são os valores de x para os quais a função atinge mínimo? H tem mínimo para x igual a quanto? Como alfa vale 1, essa coisa aqui é 1, isso aqui é 1 também, e aqui é 3, né? Então, já sei que essa função composta, ela tem imagem no intervalo 1, 3. Sobre 4, professor? Ou nada a ver? Hã? Pi sobre 4 ou nada a ver? Não tem... Tem que dizer para mim por quê, Ale. Porque para ser mínimo, o 2 é 2, é constante. Aí eu tô pensando no menos 1. O cosseno vai ter que valer menos 1. Isso. Aí a única forma dele valer menos 1 é o argumento ser igual, o 4x ser igual a π. Ou seja, o x vai ser π sobre 4, né? Perfeito. Então, x igual a π sobre 4 mais 2kπ, né? É, porque é periódico. Não, peraí, não. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, Tomar um pouco de cuidado. porque quando- é 4x no argumento, né? É quando aquele 4x for π mais 2kπ, né? É, Ou seja, Aí- 4x 4 vai dividir todo mundo. π por 4 mais Mais kπ por 2. meio. Né? Mais kπ por 2. Ou seja, tem mínimo para x igual a π por 4 mais kπ por 2. De acordo.
Beleza? Então, dois probleminhas. Esse probleminha é bonitinho porque ele envolve as duas funções, né? Você tem que entender o comportamento dessa função e de como se comporta essa função aqui para dizer o que a composta vai fazer. Tudo bem, gente? Tudo beleza. Sim. Tranquilo, professor. Esse está mais sossegado? Porque o outro lá vocês ficaram meio tenso, sei lá o quê. O outro foi uma mágica, hein, professor? Foi aqueles números lá virar cosseno e seno. Tô até agora pensando naquilo. Bom, vamos pegar esse finalzinho de aula para a gente eventualmente discutir algum problema que vocês queiram. Do que vocês querem falar? Tem algum problema para a gente discutir juntos? Da prova em si, né, professor? A gente nunca fez prova com o senhor, então a gente tá com um pouquinho de medo, né? Ah, da prova? O que vai cair na prova? O que vai cair na prova? Não, o que vai cair na prova vai cair funções quadráticas, exponencial, logaritmo e... Quantas questões, professor? Quantas questões o senhor costuma pedir? Leandro, olha, o problema é o seguinte, como é que vocês fizeram a outra prova? A outra prova foi... A outra prova é fora, não é padrão, professor. Não. A minha primeira pergunta é a seguinte, como vocês querem fazer a prova? Vocês querem que eu poste lá e vocês têm 2 horas para fazer? Ou que eu dê a prova e vocês têm 24 horas para entregar? Qual que vocês... Então, a última prova do professor foi assim, foi 24 horas, né? Só que aí ele pôs no domingo, aí foi complicado, porque na segunda-feira, por exemplo, eu na segunda-feira tinha que trabalhar, né? Então eu não pude nem o tempo da segunda-feira, nem consegui usar. Eu usei só o tempo do domingo mesmo, né? Aí meio que foi complicado. Mas agora, como a gente está de férias, então tá um pouquinho mais tranquilo. Né? Aliás, essa é uma pergunta. Quando que vocês preferem que eu disponibilize a prova? Eu tinha pensado em disponibilizar na sexta-feira mesmo. Agora? Você fala... Que vem? Na sexta-feira que No vem? horário de aula? Hã? No horário de aula? Sim. no horário de aula. Durante Abrir, deixar aberto. Não, no horário de aula não, no dia da aula. Aí vai podendo tirar dúvida, sim? Não, lógico que não. Mas a gente vai ter aula ou a gente não teria que fazer Não a vamos prova? ter aula na sexta-feira. Sexta-feira é para prova. Essa próxima sexta não teria aula Não. e é 2 horas para fazer, após abrir a prova. Como eu falei para vocês, a gente vai discutir isso A gente agora. que escolhe, Alexandre. Ai, 2 horas não, Deus me livre, gente. 2 horas 2 fazer horas é complicado, professor. MA 11. Eu também acho. Pelo amor de Deus. Creio eu que o professor queira fazer Se for 24 horas, o senhor vai colocar umas 10 questões? Isso, ele quer limitar alguma coisa assim, Nossa desse tipo. Né? Senhora. Não vou colocar. Não, pessoal, é porque assim, é uma prova para você fazer em 2 horas, é uma prova. Para você ter um dia inteiro para fazer outra prova. Não são provas distintas, não pode ser a mesma. Entendeu? Eu sou a favor das 2 horas. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, não vai ter exercício de lista. Eu não estou pensando em colocar exercício de lista. Esse exercício é novo, né? Até porque exercício de lista tem sugestão, não sei o quê, como vocês estão em casa, não tem como saber se vocês não vão fazer uma revisão antes, né? Então, tem que ser coisas que eventualmente não estão feitas. Professor, vai com calma que a gente tá ainda ruim ainda, hein? Não, eu tô calmo. Professor, eu tô sentindo o senhor assim com muita vontade. Você tá me sentindo com muita vontade? Com muita vontade de fazer essa prova assim pra gente. Então, eu tô precisando de moto. Me deu mais medo. Não, deixa eu parar a gravação aqui. Quem tá falando agora de prova e